Capítulo 31. Orgulho. E então, eu já até imagino o que seja, mas o que exatamente o Senhor quer comigo? Assim que chegamos ao nosso local de costume atrás do prédio da escola, Kamijou-san soltou um suspiro de puro tédio, erguendo o olhar em minha direção para me questionar. Embora reclamasse, ela continuava me acompanhando de forma obediente e no fim das contas, sempre demonstrava disposição para me escutar. No fundo, ela era uma garota surpreendentemente dedicada. Talvez isso fosse reflexo da criação concedida por quem a educou, ou seja, uma virtude herdada da Mizuzu-chan. Ao me pegar racionalizando aquilo, balancei a cabeça mentalmente, repreendendo-me por deixar meus pensamentos divagarem para aquela direção. Eu vou até a casa da Murakumo-san hoje de novo, e queria que você viesse comigo, Kamijou-san. Apesar de já ter recebido uma recusa da parte dela anteriormente, decidi fazer uma nova sondagem. Diante do pedido, Kamijou-san soltou um suspiro ainda mais profundo. Eu me recuso. Não tenho nenhuma obrigação de ir tão longe por ela. Para começo de conversa, eu nunca fui próxima da Murakumo-san, então não faria a menor diferença se eu estivesse lá ou não, sabia? Eu compreendia perfeitamente os motivos por trás da relutância de Kamijou-san. Ninguém em sã consciência gostaria de se enfiar de bom grado em uma situação problemática. Sem contar que ao me estender a mão, ela correria o risco de se tornar o próximo alvo do mentor oculto daquele bullying velado. Era natural que uma jovem como ela quisesse evitar riscos desnecessários. Bem, mas preciso reconhecer e valorizar o fato de o senhor não ter tocado nesse assunto enquanto estávamos na minha casa. Do ponto de vista do professor, teria sido bem mais fácil me encurralar lá, usando aquela pessoa como aliada para me forçar a aceitar. Exibindo um olhar ligeiramente impressionado, Kamijou-san admitiu aquilo com uma honestidade rara. Para ser franco, eu mentiria se dissesse que essa ideia não cruzou a minha mente. Na hora, a opção de trazê-la para o meu lado usando o peso da autoridade da Mizuzu-chan chegou a surgir como um caminho infalível. No entanto, se eu fizesse isso, mesmo que conseguisse o suporte dela na teoria, na prática ela agiria de forma totalmente relutante. Afinal, ao tirar todas as suas rotas de fuga e obrigá-la a cooperar por pura coação, aquele seria o desfecho óbvio. Por isso, decidi descartar essa estratégia para não despertar o seu ressentimento, optando por encará-la de frente mais uma vez para fazer um apelo genuíno. Tomei essa decisão porque acreditava que mesmo sem precisar usar a Mizuzu-chan como escudo, Kamijou-san acabaria me estendendo a mão. Uma cooperação forçada e sem vontade dificilmente traria um bom resultado. Hoje eu pretendo dar um passo definitivo no caso. E para que isso funcione, a sua ajuda é indispensável. O senhor é o professor aqui e ainda assim, prefere se rebaixar e depender de uma aluna? Sim, eu dependo. O bem-estar de um aluno é infinitamente mais importante do que o meu orgulho como professor ou como adulto. Ao ouvir a minha resposta firme e direta enquanto eu sustentava o seu olhar, Kamijou-san arregalou os olhos em sinal de choque, engolindo em seco. Mantendo o meu foco nela, continuei a tecer minhas palavras de forma pausada e suave, policiando-me para não soar impositivo ou intimidador. Problemas de bullying são complexos demais para um professor solucionar sozinho. Quanto mais astutos são os agressores, mais eles se blindam para agir longe dos olhos do corpo docente, sem deixar nenhum rastro ou evidência. Para piorar, como eu andei investigando e fazendo perguntas pela escola nos últimos dias, tenho certeza de que eles já estão em estado de alerta máximo contra mim. E é por isso que o senhor quer usar a minha imagem de alguém totalmente desinteressada e alheia a esses problemas para pegar os culpados de surpresa? Dizer que esse fator não pesou na minha decisão seria uma mentira. Um dos motivos que me fez vê-la como a pessoa ideal para a missão foi justamente esse. A sua fachada de garota fria e indiferente ao redor seria perfeita para desarmar a guarda dos agressores. Acima de tudo, como ela mantinha uma postura ácida e distante comigo diante dos outros, assim como fazia com os demais docentes. Os culpados jamais imaginariam que ela aceitaria atender a um pedido meu. Foi exatamente por isso que esperei por um momento em que ela estivesse completamente sozinha no corredor, sem nenhum outro aluno por perto, para abordá-la. Contudo, a razão principal por trás da minha escolha era outra. Eu a escolhi porque sabia que ela era extremamente inteligente, dona de uma capacidade analítica fora de série e que, por trás daquela armadura fria, escondia uma jovem atenta e dona de um coração bondoso. Não existia ninguém naquela escola que pudesse ser uma aliada mais reconfortante do que ela. E claro, quando pensava em uma aliada reconfortante, eu não estava me referindo ao meu próprio benefício. Eu peço a sua ajuda porque tenho convicção de que você, Kamijou-san, é a chave mestre para desatar o nó desse problema.
Por favor, empreste-me a sua força. Curvando o meu corpo de forma solene, abaixei a cabeça profundamente diante dela em um apelo sincero. A partir deste ponto, desvendar aquele cenário sem o apoio dela seria uma tarefa quase impossível. No entanto, tudo o que eu podia fazer naquele instante era depositar toda a minha sinceridade naquele pedido. Capítulo 32 – Um sorriso malicioso. Aya, o senhor é muito injusto, professor. Acima da minha cabeça, que continuava curvada de forma solene, Kamijo-san soltou um suspiro profundo. Injusto? Sim, injusto. O senhor está se aproveitando deliberadamente da boa consciência dos outros. Ergui o corpo esboçando um sorriso sem graça, apenas para dar de cara com Kamijo-san franzindo o senho em um claro sinal de insatisfação. Bem, eu não vou negar. Estou te pedindo isso justamente porque sei que você é uma boa garota no fundo, e que não conseguiria simplesmente abandonar a Murakumo-san à própria sorte. Ao me ver coçar a bochecha com o dedo enquanto soltava uma risada meio sem jeito, Kamijo-san engoliu em seco mais uma vez. E como se não bastasse, dessa vez ela acabou desviando o olhar, encarando o chão. Aconteceu alguma coisa? Não. Só sinto muito em frustrar as suas expectativas, mas eu realmente não tenho interesse no que acontece ao meu redor. Tanto que até hoje eu deixei a Murakumo-san de lado sem mover um dedo. Quando voltou a erguer o rosto, ela exibia um semblante entediado acompanhado de mais um suspiro. Embora fizesse questão de verbalizar aquilo, a verdade era que ela prestava muita atenção ao redor e se importava, sim, com os outros. Eu sabia perfeitamente o quão bondosa ela era. Não importava o tamanho da máscara que ela tentasse usar ou o quanto quisesse se vender como alguém fria. Bastava observar suas atitudes no dia a dia para enxergar a verdade. Ainda assim, eu continuo achando que você não é tão indiferente quanto diz. Isso é apenas um equívoco da sua parte, professor. Se for esse o caso, por que você se deu ao trabalho de me contar sobre a relação entre a Murakumo-san e a antiga professora conselheira? Se o seu desejo era passar longe desse problema, teria sido muito mais simples guardar essa informação para si. Para ser sincero, eu nem imaginava que Kamijo-san soubesse o que a Murakumo-san havia confidenciado à professora anterior, e muito menos que ela tivesse detalhes tão precisos sobre o ocorrido. Apesar disso, foi a própria Kamijo-san quem tomou a iniciativa de vir até mim para revelar os fatos. Se a intenção dela fosse realmente ignorar o sofrimento da colega, ela jamais teria aberto a boca. No mínimo, uma pessoa genuinamente fria e desinteressada nunca se daria ao trabalho de se envolver voluntariamente em um assunto como esse. Isso é, diante do meu contra-argumento, as palavras simplesmente sumiram da boca de Kamijo-san. Como eu suspeitava, aquela frieza não passava da boca para fora. Então, posso contar com a sua ajuda? Quando reiterei o pedido exibindo o meu melhor sorriso, ela se remeteu ao silêncio por alguns instantes. Até que Aya, está bem, eu mudo de ideia. Se aquela pessoa descobrir que eu me recusei a ajudar, com certeza vai sobrar para mim. Que situação, não é? É com aquele jeito perfeitamente torto e pouco honesto, ela finalmente cedeu e aceitou cooperar. Será que essa garota realmente tem um pezinho no arquétipo tsundere? Enquanto eu me perdia nessa dúvida mental. Mudando de assunto, o que exatamente o senhor tinha na cabeça ao ir a um parque de diversões com a responsável de uma aluna em pleno dia de folga, hein? Ela cortou o fluxo da conversa de forma abrupta, lançando-me um sorriso carregado de pura malícia. Capítulo 33 – Uma aluna cheia de vida. Oh, que! Olhei freneticamente ao meu redor em puro pânico. Por sorte, não havia nenhum sinal de outros alunos ou professores pelas redondezas. Bem, considerando que eu a havia trazido para os fundos do prédio justamente para evitar que fossemos vistos ou ouvidos por alguém. Aquele isolamento era mais do que esperado, mas mesmo assim, o senhor se desespera muito fácil. E como não me desesperar? O que eu faria se alguém tivesse escutado isso? Se a escola interpretasse de forma errada e achasse que eu tenho algum tipo de envolvimento romântico com a responsável de uma aluna, a minha demissão viria na velocidade da luz. Eu teria que aguentar os sermões mortais do vice-diretor, ver a expressão de profunda decepção no rosto do diretor e ainda aguentar os olhares tortos dos meus conhecidos. Em suma, seria a ruína absoluta. Bom, quanto a mim, eu sairia com 0 de dano. Pois é, né? Diante de Kamijo-san, que inclinou a cabeça de lado exibindo um sorriso genuinamente adorável, só me restou devolver uma risada amarga. Essa garota se diverte demais quando o assunto é me provocar. Pensei. Mas pensa bem, a Mizuzu-chan também ficaria em uma situação complicada, e você mesma acabaria se sentindo mal com os boatos maldosos que surgiriam. Não se preocupe.
Se as coisas apertarem, eu simplesmente espalho para todo mundo que o professor descobriu um ponto fraco dela e a chantageou para forçar uma aproximação. Assim o senhor assume 100% da culpa. Você é o próprio demônio por acaso? Será que ela me odiava tanto assim? A ideia chegou a cruzar a minha mente, mas parando para analisar a realidade, ela tinha motivos de sobra para guardar um certo rancor de mim. Afinal, a irmãzinha caçula que ela tanto ama e mima vive grudada em mim, a ponto de passarmos os dias de folga juntos. Para completar, mesmo quando vou à casa delas, a pequena Sanansha não desgruda do meu lado um segundo sequer. Para Kamijou-san, que queria todo aquele dengo da irmã só para si, a minha presença com certeza era uma pedra no sapato. Sim, fazendo as contas, os elementos para ela me dar um gelo estavam todos ali. Senti uma gota de suor frio escorrer pela minha nuca. Mas mudando de tom. Se ela realmente for encurralada por isso, o senhor vai herdar toda a culpa de qualquer forma, não vai? De repente a expressão de Kamijou-san mudou completamente. A garota que até um segundo atrás sorria de forma travessa inclinou a cabeça mais uma vez, fixando seus olhos nos meus como se tentasse decifrar cada linha do meu rosto. Bem, sim, com certeza. Eu não suportaria ver a Mizuzu-chan com um semblante triste. E no fim das contas eu não tenho uma família sob a minha responsabilidade para proteger. Se o pior cenário acontecesse e a situação se tornasse pública, atraindo questionamentos da diretoria, o melhor caminho seria eu assumir o fardo sozinho para mitigar os danos. Mizuzu-chan tinha Kamijou-san e a Sanan-chan para sustentar, e eu jamais me perdoaria se gerasse qualquer atrito no ambiente familiar dela. No meu caso, o único prejuízo real seria a perda do emprego, e bem no limite eu daria um jeito de recomeçar. Além do mais, a verdade era que a Sanan-chan apenas havia se apegado a mim. Eu e a Mizuzu-chan não tínhamos absolutamente nada. Eu não podia permitir que ela fosse encurralada por um mal-entendido. É exatamente por causa desse seu jeito que ela acabou se encantando. É? Você disse alguma coisa? Jeff, surdo. Enquanto eu me perdia nesses pensamentos, tive a nítida impressão de ouvir Kamijou-san sussurrar algo de forma muito sutil, o que me fez questioná-la. Eu disse que o senhor é o tipo de pessoa que nasceu para sair perdendo na vida, professor. Diante da minha pergunta, ela simplesmente deu de ombros, esboçando um sorriso que carregava uma ponta de resignação. Olha, sério. De onde veio isso do nada? Porque de uma hora para outra eu passei a receber aquele olhar de nossa, que homem lamentável. Até hoje, quantas vezes o senhor já saiu no prejuízo por agir assim? Dá para parar de conduzir a conversa partindo do pressuposto de que eu sou um perdedor? Vai querer negar logo agora? Como assim logo agora? Isso não tem cabimento nenhum. O rumo da conversa não era esse de jeito nenhum. O que diabos essa garota estava tentando expressar? A linha de raciocínio dela saltava tanto de um ponto ao outro que eu, na posição de professor, estava tendo dificuldades reais de acompanhar. Sinceramente, o senhor é um caso perdido. Agora você resolveu falar isso em voz alta na minha cara? Eu não fiz absolutamente nada que justificasse essa sua decepção, sabia? Enquanto eu despejava meus protestos, Kamijou-san levou o dedo indicador aos lábios, erguendo os olhos em direção ao céu de forma teatral. Um encontro com a minha responsável, é. E com um sorriso de canto, voltou a desenterrar o assunto que mais me causava calafrios. Capítulo 34. A verdade revelada. Tradução, Jeff F. Você ainda vai continuar com isso. Quer dizer, eu só fui passear com a Sanan-chan, não foi um encontro com a Mizuzu-san. Para começo de conversa, ela tem um marido, então seria absolutamente impossível termos um encontro. Finalmente consegui colocar para fora o que tanto queria dizer, e o que eu tinha acabado de falar não era mentira. Eu realmente não tinha ido ao parque de diversões para um encontro com a Mizuzu-chan, apenas atendi ao pedido da filha dela, a Sanan-chan. Eu tinha a convicção de que Kamijou-san sabia perfeitamente da verdade, mas achei necessário deixar aquilo bem claro e de forma categórica. No entanto, por alguma razão, Kamijou-san me lançou o olhar mais incrédulo e desdenhoso que já havia direcionado a mim em toda a sua vida. Para ser exato, era a mesma expressão que se usa para olhar para um caso perdido sem salvação, ou melhor, para o lixo. Oh, que foi! Por que esse olhar? Fiquei totalmente acuado diante daqueles olhos frios e carregados de uma intensidade tamanha que pareciam conter até uma ponta de intenção assassina. Era um olhar tão assustador que se alguém me dissesse que ela já havia tirado uma vida antes, eu provavelmente acreditaria. Acho que esta é a primeira vez na minha vida que sinto tanta pena e descrença por um ser humano. Tudo isso? Eu não disse nada de tão estranho assim, disse. Aya, professor, como o senhor conseguiu sobreviver e chegar até essa idade, hein?
A minha tentativa de defesa foi rebatida com um suspiro profundamente pesado acompanhado de palavras duras. Você ainda quer continuar me atacando? O que exatamente eu falei de tão errado assim? Incapaz de continuar tolerando aquela sequência de comentários implacáveis de Kamijou-san, decidi confrontá-la de frente. Foi então que essa pessoa nunca se casou na vida. Como ela poderia ter um marido? Ela disparou uma revelação que caiu como uma bomba sobre mim. Jeff, finalmente eu falei, mas a Marin demorou muito para explanar rapaz. Pipoque 4H. Tava meio óbvio pelo jeito que ela agia, mas ainda assim só agora que fizeram o favor de explicar. O quê? O senhor se espanta demais. Então realmente não tinha percebido. Mais uma vez Kamijou-san me encarou com um olhar que exalava o mais puro desdém. Céus, em um único dia a minha reputação com essa garota deve ter despencado direto para o fundo do poço. Ele não, mas espera aí. E a Sanan-chan? Eu já tinha conhecimento de que Kamijou-san e Mizuzu-chan não eram mãe e filha biológicas. Mas e quanto a Sanan-chan? Como ela é muito pequena, a diferença de idade entre ela e Kamijou-san é bem considerável. Por conta disso, criei na minha cabeça a teoria de que Kamijou-san havia sido adotada por Mizuzu-chan por alguma razão particular, enquanto a Sanan-chan seria a filha legítima fruto do casamento entre a Mizuzu-chan e o tal marido. Afinal, ao contrário da Kamijou-san, a pequena Sanan-chan a idolatrava e a tratava como se fosse sua verdadeira mãe. Ela é a minha irmãzinha de sangue, sabia? Só temos uma grande diferença de idade. Nós perdemos os nossos pais em um acidente e essa pessoa, Mizuzu, que é nossa tia, acabou nos acolhendo e assumindo a nossa guarda. Não pode ser. Jeff, nunca fui tão feliz traduzindo um capítulo. Tudo esclarecido, ela é a tia. Diante daquele desfecho que eu jamais seria capaz de imaginar, minhas pernas fraquejaram e eu quase desabei de joelhos ali mesmo. Inacreditável. Com razão a Mizuzu-chan não via problema nenhum em me deixar entrar na casa dela em cada dia de folga. Se não existia marido nenhum na jogada, ela de fato não tinha o que temer. Enquanto isso eu era o único idiota que passava cada visita morrendo de medo por dentro. Para falar a verdade, achando que havia um marido na história, como o senhor conseguia ter a audácia de entrar na casa dela com tanta frequência? O seu psicológico é feito de aço por acaso? Kug, eu só ia porque não conseguia dizer não para Sanan-chan. Sempre que eu tentava recusar, ela ficava com uma carinha de quem ia começar a chorar a qualquer segundo. Mesmo que fosse esse o caso, qualquer pessoa normal recusaria, sabia? Afinal, agir assim seria o equivalente a se jogar voluntariamente em um campo minado familiar. Fiquei completamente sem palavras diante daquele soco de pura lucidez desferido por Kamijou-san. Um bobo completo. Com certeza essa era a definição perfeita para um homem como eu. Comecei a sentir até uma dor de cabeça. Para começo de conversa, se o senhor tivesse verificado os documentos guardados na secretaria da escola, teria descoberto em 2 minutos que ela não tem cônjuge. Eu jamais vasculharia a privacidade de alguém dessa forma. Mas homens não costumam sentir curiosidade para investigar o passado de suas ex-namoradas? Isso, bem, do ponto de vista de um homem, admito que a curiosidade bate, sim. Quer dizer, para ser bem sincero, eu também ficava intrigado. Mas usar o meu cargo para revirar as informações confidenciais de uma aluna por puro interesse pessoal é uma conduta inadmissível. Eu nunca faria algo assim. Como Kamijou-san pontuou, bastava checar os arquivos escolares para descobrir a verdade. No entanto, fazer isso seria um claro abuso de autoridade motivado por capricho pessoal, algo totalmente injustificável. E foi justamente por isso que eu vinha reprimindo os meus impulsos. O senhor é um covarde. Será que dá para usar o termo ético ou honesto em vez disso? Por que essa garota fazia tanta questão de me ridicularizar a cada oportunidade? Bem, considerando o tamanho do vexame que eu estava passando ali, talvez eu merecesse ser tratado daquela forma. Quero dizer, Kamijou-san, você também podia ter me contado isso bem antes. Jeff, né? Essa garota com certeza percebeu o meu mal-entendido desde o início. Eu tinha um forte palpite de que ela apenas havia guardado a informação de propósito para se divertir às minhas custas. Movido por essa suspeita, resolvi reclamar, mas Kamijou-san simplesmente deu de ombros e soltou uma risada nasalada. Eu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Pensando bem, você tem toda a razão. Sim, não havia como negar. Essa menina ganhava uma energia impressionante quando o assunto era me encurralar em debates. Para ser honesto, eu sentia que nunca seria capaz de vencê-la em uma discussão verbal. Bom, mas de qualquer forma, acho bom o professor abrir bem os olhos daqui para frente, sabia?
Se continuar nesse ritmo, o senhor corre o sério risco de cair em algum golpe financeiro mirabolante sem nem perceber. Aparentemente, a imagem que ela tinha de mim agora era a de um homem tão desamparado que o tom de deboche que ela exibia até poucos instantes deu lugar a uma advertência genuinamente preocupada. Acho que também não sou tão ingênuo a ponto de cair em uma fraude dessas. Afinal, eu nunca havia caído em nenhum e-mail de phishing ou golpe virtual na minha vida inteira. Dizem que as pessoas que mais têm certeza de que estão seguras são justamente as primeiras a serem passadas para trás. Hugh. Além disso, o mundo está cheio de situações em que, quando a pessoa finalmente se dá conta do que está acontecendo, já é tarde demais, sabia? Por que eu fui parar na posição de estar recebendo lição de moral de uma aluna? Não será porque o senhor vive enfiando o nariz onde não é chamado, sem a menor noção dos riscos? O senhor sabe exatamente do que estou falando, não sabe? Sim. Então, tenha mais cautela de hoje em diante, combinado? Sim. No fim das contas, acabamos travando um diálogo onde era impossível dizer quem era o professor e quem era o aluno. Mas o importante era que Kamijou-san havia aceitado me acompanhar até a casa de Murakumo-san. Ainda assim, pensar que a Mizuzu-chan nunca havia se casado. Entendi. Bem, mas no final das contas, ela continua sendo a responsável de uma aluna minha. O que significa que qualquer tipo de envolvimento pessoal entre nós permanece fora de cogitação. Capítulo 35. Uma aluna exemplar. Tradução. Jeff F. Um professor arrastando uma aluna para dentro do próprio carro. Depois das aulas, já sentada no banco do passageiro, Kamijou-san murmurou aquelas palavras em um tom de voz deliberadamente baixo. Você ainda vai continuar com essa piada? Já não está bom, não? Mas o que o senhor está dizendo? Eu pretendo usar essa carta contra o senhor para o resto da vida, sabia? Ela exibiu um sorriso de canto, exalando uma malícia genuinamente divertida. Comecei a achar que talvez eu tivesse cometido um grave erro de cálculo ao escolher a minha aliada para essa missão. Mesmo que você tente me extorquir, eu não tenho tanto dinheiro assim, sabe? Professor, o que exatamente o senhor pensa que eu sou? Resolvi entrar na onda dela para ver até onde aquilo ia. Mas a resposta que recebi foi um par de olhos semicerrados e cheios de descontentamento. Aparentemente a ideia de ser rotulada como uma garota interesseira feriu profundamente o seu orgulho. Uma jovem séria, atenta ao redor e dona de um coração bondoso? Por favor, pare de dizer esse tipo de coisa do nada. Eu vou descer do carro agora mesmo, ouviu? Assim que expressei o que realmente pensava a respeito dela, Kamijou-san avançou contra mim com o rosto completamente vermelho de vergonha. Como ela costuma manter uma postura fria com as pessoas ao redor, com certeza não estava nem um pouco acostumada a receber elogios sinceros. Embora estivesse começando a mostrar esse seu lado mais travesso e implicante, a minha impressão de que ela era uma excelente garota continuava intacta. Não pode descer com o carro em movimento, é perigoso, sabe? Não me devolva uma resposta tão calma e racional. Ela esbravejou irritada, mas a verdade é que quando o outro lado perde a compostura, fica bem mais fácil manter a mente fria. Para ser sincero, no caso da Kamijou-san, ela era muito mais fácil de lidar quando perdia aquela pose de superioridade. Não precisa ficar tão encabulada assim. Eu não estou encabulada. Sim, claro. Se o senhor continuar me provocando, eu vou contar tudo para minha irmã. Quero dizer, para aquela pessoa, ouviu? Espera, isso é gol. O que você acabou de dizer? O pânico de ser delatado para Mizuzu-chan quase me fez implorar para ela parar, mas uma palavra específica no meio da frase da Kamijou-san fisgou a minha atenção. Ao notar que havia deixado escapar algo que preferia manter sob sigilo absoluto, ela arregalou os olhos e congelou no mesmo instante. Poucos segundos depois, o seu sistema operacional pareceu reiniciar. O senhor prefere ter a sua memória apagada por meios misteriosos agora mesmo, ou prefere que eu resolva isso quebrando a sua cabeça com um soco? Escolha de uma vez. E ela passou a tentar me coagir a sofrer de amnésia forçada. Eu estou dirigindo, se você me bater vai causar um acidente generalizado, sabia? Como eu já tinha testemunhado a rapidez dos punhos dela momentos antes, apressei-me em lançar uma advertência para acalmar os ânimos. Eu não estava nem um pouco a fim de sofrer um acidente de trânsito só porque ela estava tentando esconder a própria vergonha. O professor não escutou absolutamente nada. Estamos entendidos? Sim. A aura assassina que ela emanava do banco ao lado era tão densa que eu não duvidaria se me dissessem que ela guardava um corpo no armário. Diante daqueles olhos frios, achei mais prudente apenas assentir e ficar quieto. O olhar dela deixava mais do que claro que aquilo não era uma brincadeira. Ainda assim,
Eu sempre achei estranho o fato de ela se referir a Mizuzu-chan apenas como aquela pessoa, mas pensar que a Kamijou-san a chamava de irmã mais velha. Talvez, além da mudança drástica na dinâmica familiar, o fato de a tia ter se tornado formalmente a sua responsável legal tenha criado uma barreira, deixando-a confusa sobre qual seria a distância ideal entre as duas. Nesse aspecto, a pequena Sanan-chan provavelmente conseguiu se adaptar com muito mais flexibilidade. Julgando que continuar provocando a Kamijou-san seria flertar com um perigo real, decidi manter a boca fechada e focar apenas na estrada pelo resto do caminho. Boa tarde, professor. Muito obrigada por vir sempre. Assim que estacionamos e chegamos à residência dos Murakumo, a mãe da nossa aluna nos recebeu calorosamente na porta. E quem seria essa? Ao notar a presença de Kamijou-san logo atrás de mim, a mãe de Rumi inclinou a cabeça, exibindo uma expressão de curiosidade. Boa tarde. Esta é a Kamijou-san, uma colega de classe da Murakumo-san. Muito prazer em conhecê-la, sou Kamijou. É uma honra estar aqui hoje. No instante em que fiz a introdução, Kamijou-san curvou-se de maneira impecável, fazendo uma saudação profundamente cortês. Vendo aquela cena, era impossível imaginar que se tratava da mesma garota que vivia desdenhando da autoridade dos professores na escola. A postura dela exalava uma educação exemplar. Mas que jovem adorável! Sou a mãe da Rumi, o prazer é todo meu. A mãe de Murakumo, por sua vez, retribuiu o cumprimento com a mesma reverência, tratando uma jovem muitos anos mais nova com extremo respeito. Ver que a filha de uma pessoa tão centrada e gentil havia sido encurralada a ponto de se isolar do mundo só me fazia pensar no quão corrompido e falho estava o ambiente escolar e o sistema de ensino atual. Desta vez, pedi para que ela me acompanhasse para colaborar conosco. Tenho certeza de que ela será de grande ajuda para Murakumo-san. Muito obrigada por se importar tanto com a minha filha. E me perdoe, querida, por acabar envolvendo você em uma situação tão complicada. Por favor, não se preocupe com isso. Estamos falando de uma colega de classe muito importante para mim. Se alguém como eu puder ser de utilidade, não medirei esforços para ajudar. Olha, de verdade, quem é essa garota? Pensei comigo mesmo, chocado com tamanha polidez. Se ela demonstrasse essa faceta de boa aluna no dia a dia da escola, as notas dela com os outros professores seriam excelentes e ela jamais seria vista como uma estudante rebelde. Pensar que as garotas eram capazes de usar uma máscara de bom comportamento com tanta perfeição chegava a ser assustador. Engolindo a minha surpresa diante daquela transição cirúrgica da Kamijou-san, tratei de reajustar o meu foco. Bem, se me permite, gostaríamos de entrar, como de costume. Pedi licença e, com o consentimento da mãe, nós dois fomos conduzidos para o interior da casa. Ao tirar os sapatos na entrada, Kamijou-san os alinhou de forma milimétrica com um gesto extremamente refinado, seguindo meus passos com uma elegância digna de uma jovem da alta sociedade. Com certeza, a mãe da Murakumo-san devia estar pensando que ela era herdeira de alguma família nobre, quando, na realidade, ela estava apenas atuando com 100% de sua capacidade de fingimento. Murakumo-san, boa tarde. Assim que anunciei a minha chegada em frente à porta do quarto, pude ouvir o som nítido de Murakumo prendendo a respiração lá dentro. Ela provavelmente devia estar pensando, lá vem ele de novo. Eu vim aqui hoje porque temos um assunto de extrema importância para conversar, mas antes disso, trouxe uma colega da sua turma para te ver. Ouvindo a voz confusa e hesitante de Murakumo, desviei o meu olhar para Kamijou-san, que estava ao meu lado. Ela me devolveu um breve olhar que dizia eu sei o que fazer e em uma fração de segundo, estampou um sorriso imensamente acolhedor no rosto. Quanto tempo, Murakumo-san? Sou a Kamijou, você ainda se lembra de mim? A voz que saiu da boca de Kamijou-san não guardava o menor resquício daquele tom frio e cortante que ela usava nos corredores da escola. E também não se parecia com a voz doce e infantil que ela dedicava a Sanan-chan, muito menos com a sua postura firme de irmã mais velha. Era um tom de voz tão caloroso, sereno e envolto em bondade que faria qualquer um confundi-la com uma verdadeira santa. Sério, quem diabos era aquela criatura ali do meu lado? Kamijou-san. Por quê? Porque você está aqui. Alheia ao meu choque silencioso, a voz trêmula e espantada de Murakumo ecoou de dentro do quarto. Parecia que, embora ela conseguisse ignorar a presença dos pais ou de professores que mal conhecia, era impossível fingir indiferença diante de uma colega de classe com quem já tinha convivido. Ainda mais quando a colega em questão era Kamijou-san, uma figura que impunha respeito e admiração mútua por parte de todo o corpo discente da escola. Ignorá-la rudemente simplesmente não era uma opção. Tudo correndo exatamente conforme o planejado.
Bem, essa última parte era brincadeira. Mas no fundo, eu realmente guardava a esperança de que a presença dela gerasse justamente esse impacto positivo. Capítulo 36, Eu nunca vou te trair. Tradução, J. Sinto muito por ter te assustado. É que eu queria muito conversar com você, Murakumo-san, por isso acabei insistindo para que o professor me trouxesse junto. O modo falsa santa de Kamijou-san continuava ativado com força total, tanto que ela começou a inventar uma história que nem sequer havíamos combinado previamente. Contudo, agora que Murakumo finalmente havia quebrado o silêncio para responder, julguei que o melhor a se fazer era deixar a situação inteiramente nas mãos de Kamijou-san. Com esse pensamento em mente, decidi dar um passo atrás e apenas observar o desenrolar da cena. Conversar. Mas, nós quase nunca nos falávamos na escola. Como esperado, Murakumo não engoliu aquela justificativa de primeira. A imagem de garota fria, imperturbável e intimidadora que Kamijou-san ostentava no colégio com certeza estava bem vívida na mente de Murakumo. Então aquela desconfiança era mais do que justa. Pensando bem, talvez o motivo de Kamijou-san estar adotando uma postura tão mansa e acolhedora agora fosse justamente o fato de ela ter plena consciência da impressão assustadora que causava em Murakumo. Isso é verdade. No entanto, o fato de não termos conversado muito no passado não significa que devamos continuar agindo assim daqui para frente, não acha? Principalmente porque, neste mundo, existem muitas coisas que nós só passamos a compreender depois que nos damos a chance de conversar de verdade. Do outro lado da madeira, pude perceber que Murakumo havia entrado em guarda imediatamente. Ela provavelmente deduziu que a razão da visita de Kamijou-san era arrancar dela os motivos reais que a levaram ao isolamento. Bem, era uma reação perfeitamente natural da parte dela, mas o que Kamijou-san pretendia fazer a partir daqui? Mas ao mesmo tempo, existem coisas que a gente consegue notar mesmo sem precisar de palavras. Pelo que pude observar de você no ano passado, Murakumo-san, eu sei muito bem que você é uma menina extremamente gentil, dedicada e de bom coração. Mais uma vez, o som nítido de Murakumo prendendo a respiração ecoou de dentro do quarto. Contudo, diferente do recuo defensivo de antes, tive a nítida impressão de que aquele suspiro carregava uma ponta de alento. A genuína alegria de ver as suas virtudes sendo reconhecidas por alguém. Eu consigo compreender perfeitamente o seu receio em não conseguir depositar sua confiança em um professor. Para ser bem sincera, eu mesma não confio na grande maioria dos docentes daquela escola. Mesmo com o seu próprio professor bem ali ao seu lado, Kamijou-san não hesitou em soltar aquela verdade nua e crua. Não dá para negar. A sua postura no dia a dia do colégio deixa esse seu desprezo bem evidente. Pensei. Tenho um forte palpite de que é exatamente por isso que os outros professores vivem pegando no seu pé, transformando você em um alvo constante de vigilância, apesar de suas notas serem impecáveis. Contudo, ao lembrar de figuras como vice-diretor, eu me via incapaz de refutar ou contradizer as palavras de Kamijou-san. Enquanto eu permanecia em silêncio digerindo aquele choque, ela continuou. Porém, existem raras exceções que realmente merecem o nosso voto de confiança. E de soslaio, ela me lançou um breve olhar de canto de olho. Para você, Murakumo-san, o Shirazaki-sensei pode parecer apenas mais um daqueles adultos que agem por pura conveniência ou superficialidade. Mas você pode ficar tranquila. Esse professor, ele jamais, sob hipótese alguma, vai trair você.